Você está ouvindo Omega Pod. Saída pela esquerda. Eu sou o Jonas Godoy, seu host. Eu sou o Gui Santos. Esse é o Omega Pod, o seu podcast de entrevistas com gente foda que você precisa ouvir, conhecer. O Omega Pod tá no Spotify e entre outros agregadores, né? Segue a gente nas redes sociais, o @Omega_Nerd, Facebook, Instagram, Twitter. Manda mensagens, sugestões de entrevistados, indique para os seus camaradas, seus coleguinhas, para o seu priminho, para sua tia, para sua avó. E hoje o entrevistado é o Renato Levin Borges, professor de filosofia, doutorando, pesquisador gremista, antifascista, vegano, músico e sommelier de memes. E aí, Renato? E aí, tudo bem, gurizada? Parece que tá me apresentando no Tinder, né? Que é a descrição do cara inteiro. E aí, gurizada? Não, acho que tá tudo aí, assim, tudo que presta, né? Assim, ou mais ou menos presta, eu botei nessa descrição aí, mas faço mais coisas, mas bem pior do que essas que eu coloquei. Quem não faz, né? Quem não faz? Tem que mostrar o melhor da gente, né? Tem que vender o peixe, né? Lógico. Capitalismo neoliberal, todo mundo contra todo mundo, né? A gente tem que fazer a propaganda. Claro, porra. Todo mundo. Fazer o seu. E, cara, antes de mais nada, eu quero te agradecer por aceitar estar gravando com a gente, cara. Oi, imagina, é um prazer pra mim, cara. Eu já tive algumas experiências, participei de alguns podcasts, participo e sempre que me chamarem eu vou colar, porque o negócio é a gente debater as paradas, conversar, e é bem o que vocês disseram ali no começo, né? Eu achei muito massa essa ideia, chamar gente que a galera tem que conhecer, porque senão fica aquele circuito só dos figurões e tem muita gente fazendo parada a fuder em tudo que é lado. Desculpe o gauchismo, viu? A fuder, coisas legais, da hora, coisas da hora. Quem for de São Paulo aí, coisas da hora, mano. Tem gente fazendo coisas da hora. Coisas bacanudas. Falando pro ouvinte, talvez seja difícil o gauchês, mas eu vou traduzir, tá? Ele agradeceu. ele gostou. Então, exatamente, cara. Essa é a minha ideia quando eu botei esse pauta com a galera do grupo lá do Facebook, de trazer pessoas assim que geral assim não conhecem, mas que tem um conteúdo foda pra mostrar, tá ligado? Somem, né? E fica escondido nessa patotinha dos mesmos, sempre o que tá na semana em um podcast vai estar na semana do outro, direto, sabe? Uhum. E não traz nada de relevante pra conversa, pra galera, sabe? Se torna meio desgastante, né? Ouvir a mesma pessoa. Porque mesmo papo, pô, e aí, como você começou? E isso, o quê? E não sei o que lá. E cansa, né? A pessoa... A mesma coisa que o podcast, né, cara? Eu escuto muito podcast, vários podcasts sobre várias coisas, porque os interesses do cara vão mudando, mas também porque senão, cara, tu fica sempre ouvindo o mesmo lance e tem muita gente fazendo muita coisa. Eu curto pra caralho o podcast e tô descobrindo vocês aí do jeito mais legal, que é participando. Caramba. E depois vou ouvir, obviamente, né? Por favor. E tem algum aí pra indicar pra gente, pro ouvinte? Cara... Sim, tem alguns que eu gosto, assim, tem um, não posso deixar de mencionar meu amigo Matias Pito, mas ele já é um pouco famoso aí, do xadrez verbal, do Fronteiras Invisíveis do Futebol. Adoro. Sério? Caralho! Meu parceiro, grande cara. Mas vou indicar um outro que é daqui do Sul, do professor amigo meu, chamado Batcast, que ele tem feito entrevistas, ele e outro professor, o professor Catani, e é muito massa, cara, é muito massa. Eles estão começando com uma parada também de entrevistar algumas celebridades, outras pessoas não tão celebridades, mas relevantes, assim, em alguma área. Então, da hora. Massa pra caralho. Podcast eu indico, acho irado. Vou colocar no link da bio quando sair esse podcast, pode ter certeza. Valeu. A gente faz parte de um grupo de esquerdalha do Facebook, né? Tem uma galerinha que vai curtir bastante lá.
Qual que é o grupo? É que eu saí do Facebook há 1 ano e meio, até posso contar depois. Tem a ver com política, assim, porque ficou meio Chernobyl. Mas você fez bem, eu só tô no Facebook por causa desse grupo aí, que tem uma galera muito da hora lá. Skynerd e Ômega. Ah, irado. Desde 2013, daí eu acho que 2019 o grupo caiu por questões políticas também. Trump pelado, uma foto e eu... Coisa leve. Mark Zuckerberg não gostou muito e derrubou o grupo. Aí a gente fez outro. Mas é isso aí, cara. Fala um pouquinho de você, mano. Você tá fazendo doutorando de quê? Então, eu faço a minha formação em filosofia, né? Eu sou graduado, bacharel, licenciado em filosofia, mas quando eu fui pro mestrado eu fiquei meio noiado com a filosofia, porque tem um lance, não vou dizer todo mundo, né? Não dá para generalizar, mas tem um lance na filosofia que é muito fácil tu ficar analisando a masturbação dos anjos, assim, no texto, sei lá de quando, um conceito minúsculo. E eu tinha muito a noia, assim, a noia não, a ideia marxista de que, cara, interpretamos o mundo, mas vamos fazer alguma coisa com isso. Uhum. E aí, no mestrado, eu fui trabalhar com população de rua aqui em Porto Alegre, tem um jornal, é o único jornal no mundo feito totalmente por população de rua, as pautas são feitas, eles entrevistam, eles tiram foto, eles fazem tudo, é irado, chama Boca de Rua. Caralho, que foda. Que da hora, cara. Eu pensei, eu gosto muito de Nietzsche, né, eu pensei, porra, velho, vou pra rua com filosofia e tal, e vou ver o que acontece, o que eu consigo fazer. Resumindo, fiz minha pesquisa, mas eu fiquei... Para mim, a pesquisa era fazer parte do rolê. E a gente acabou fazendo um documentário chamado Ir, Vir, Permanecer, que todas as etapas também são feitas pela população de rua do jornal. Então, uma pessoa mais profissional vai olhar, porra, minha edição é uma merda, tá preto e branco. Mas era esse bagulho que tá... Porra, é aquilo ali, tá ligado? Aquilo foi muito, muito a cara da rua, muito meu... Eu fui diretor de documentário, não sei editar direito meus vídeos, pra ter uma noção. E aí, a minha parada era essa, assim, vamos pra rua e tal. Meter a cara. Sim. Eu sou professor de escola pública em Porto Alegre, sou professor de filosofia, a gestão atual do MDB matou a filosofia, então eu tô meio... Querem que eu dê aula de empreendedorismo, eu quero mais é que eles se fodam. Eu posso falar isso aqui, eu não sei. Não, claro. Pode sim. E eu dou aula na periferia de Porto Alegre, né, cara? E aí, assim, não... Eu venho de classe média, minha família é de judeus, e já entrega um pouco meu interesse na extrema-direita, minha família é de sobreviventes do Holocausto da Romênia e da Rússia. E desde pequeno eu tinha esse lance em casa, uma família super pequena, porque sobreviveram poucos, né? Então eu tinha muito fascínio desse lance, mas eu não ia falar disso agora, eu ia dizer que eu vim de uma família de classe média baixa, depois classe média, só que, cara, trabalhar na periferia te muda, tá ligado? Muda. Ou tu vira um cuzão que fica vendendo meritocracia, totalmente alienado do lugar que tu tá, ou tu descobre, e aí... Outro mundo, né? Cara, eu vinha de uma formação intelectual anarquista, tá ligado? E eu continuo com várias ideias e eu resolvi isso dentro de mim, assim, do tipo, minhas relações micro, assim, as relações pessoais, eu ainda me pauto muito por ideias anarquistas, mas tu vê a importância do Estado e a falência dele na periferia. Ali o bagulho fode, ali o bagulho é caótico e também um pouco da minha... Até brinco com meus amigos, eu acho que vocês devem ser assim também. Entre amigos de esquerda, a gente critica o PT, o Lula, claro, pra fora eu sou ultra-lulista, até me chamo de anarco-lulista, né, cara? Porque muito demais. A gente vê quando a água bate na bunda, é assim, ó, é foda e saiu o PT, virou, bom, todo mundo sabe, né, o que virou o Brasil, né? Só desceu a ladeira. A desgraça toda. Só então, deixando bem claro que de 2018 pra cá, muita gente virou budista, né? Deixando bem claro, assim, pra não falar outra coisa. Sim. Inclusive, a nossa tarefa é fazer essa galera dessa galera budista fazer esse símbolo virar catavento de tanto tomar voadora, né? É um pouco da nossa tarefa. E também, eu ia comentar também que há uns 15, 16 anos eu tenho banda de punk rock aqui no underground de gaúcho, então eu conheço vários lados, assim. A banda, ela tá em suspensão porque o meu melhor amigo e baixista, que o apelido é Xota, aí Brasil, ele foi morar em Portugal, né? O cara ele trabalhava numa zona extremamente pobre com assistência social, e Brasil pós 2016, pós-golpe, você sabe o que aconteceram com serviços de assistência social, né? Então ele ficou sem condições, foi tentar a vida em Portugal, agora eu tô fazendo uma nova banda, mas
a gente tocou muito no interior, conhece o rolê do punk, também conhece quem eram os nazis, os bagulho dos boneheads, né, os skinheads nazistas, nem todo skinhead é nazista, deixa claro, né, mas aí eu tava nessa vivência também aí com o apelido, meu apelido é Judes, né, mas no começo era judeu, só que isso tava dando muita treta e me colocando em muita situação de perigo. Vamos abreviar isso aí só pra... Tipo isso, eu passei um perrenguezão uma vez no meio dos nazis, cara. O baixista anterior da banda, lá no começo, 2006, o cara era moscão pra caralho, daí a gente tava num estúdio e, porra, eu nunca contei isso em nenhum lugar, tá ligado? A gente tava no estúdio, saindo e tal, e eu já tinha me ligado, eu e meu melhor amigo, que na época era guitarrista, o Xota, o famoso Xota, a gente se ligou que os caras que estavam esperando pra essa era nazi, as camisas lá com cruz celta, inclusive hoje eu lancei um vídeo nas redes sobre os símbolos. Eu vou fazer uma série de vídeos sobre os símbolos, e aí os caras estavam lá, porra, a gente se ligou, né, meu? E o baixista da banda, bem moscão, chega... Ô, meu, cadê o judeu? Ele pagou... Quando eu entro naquela sala... Meu Deus! Caralho. Os caras já estavam com forca e tocha na mão já. Cara, velho, eu só olhei pro cara que era do estúdio, que inclusive hoje em dia é o batera da minha banda, assim, ele virou o batera da minha banda, se chama Steve Raivoso, tem clipe, tá no Spotify, essas porra toda. Eu olhei pra ele, ô, meu, pago depois, ele só... Ele tinha se ligado, né? Pá, mas eu saí que foi uma flecha dali, eu acho que eu nunca corri tanto na minha vida. Eu virei o Judas, assim, há uns 15 assim. anos, melhor assim. Mas quando você tava falando da sua história, né, da onde você veio, eu não sei se seria legal pra você essa comparação, mas lembrou bastante o Boulos, Guilherme Boulos, né? Ele foi diretamente pro serviço social, pro MTST... diretamente pro extremo do outro extremo, né? Sim. Então, pelo que você falou, me lembrou bastante o começo dele também, que ele falou, pô, eu não quero... No caso dele, ele também escolheu não querer mais fazer parte daquilo, porque uma hora ia acabar, né? Então, muita gente criticou ele, acredito que muita gente pode ter criticado você pelo pensamento, né? Alguns familiares. Sim. Isso, todo mundo que é de esquerda tem alguém que critica. Mas soou bastante como ele, porque é um cara que teve uma puta coragem. Você também é um puta cara corajoso, pelo que a gente tá vendo. Porra, agradeço, cara. Eu acho que sim. Pô, o Boulos, aliás, eu pesquiso extrema-direita e pesquiso redes sociais também, né, no meio da minha tese. E o Boulos, pra mim, é um cara que a esquerda começou a entender as redes sociais numa campanha política. Pra mim, o Boulos é um marcador, cara. Essa campanha do Boulos pra prefeitura, ele entendeu o jogo. Insana. A gente tava tomando um pau da direita desde 2013, assim, 2014. E a gente começou a entender o jogo, e isso virou uma coisa mais sistemática. Eu acho que a campanha do Boulos, eu acho ela muito notável, assim. E o Lula também começou a manjar essa coisa de podcast e tal. O Lula deu uma boa volta, mas o Boulos, pra mim, é uma referência muito boa na esquerda, assim. Quem gosta ou não gosta, mas eu acho que ele é um cara super coerente com as ideias dele também. Sim, o Boulos, ele foi um dos primeiros, assim, de esquerda mesmo, que foi pra podcast, né? Foi pro Inteligência Limitada, foi pro Podpah, foi pro Flow. Conversou, o pessoal viu que o cara não é um bicho de 7 cabeças. Pô, gente, a gente é normal. Gente boa, a gente trabalha, proletário, freelancer, sabe? A gente é normal. Alguns não. Assim, claro. Longe de mim. Mas assim, ele foi o que movimentou. Acredito eu que ele até incentivou mais pra frente o Lula aí pro Podpah, que, digamos, foi a maior número de acessos, né, que teve do Lula. Uhum. E sabemos que o paizão aí ainda consegue ficar um bom tempo governando, né? Sim, totalmente. Sim. E que nem você falou, o Boulos, ele fez uma propaganda massiva. Eu acompanhei a propaganda política dele inteira no Twitter na época. Cara, ele com a Erundina, acho que foi uma química perfeita na época. Se tivessem conseguido ir para prefeito e vice, acho que a gente estaria voando agora. E a Erundina tem uma puta história, né, cara? A Erundina, assim, ó, totalmente lógico, em São Paulo, assim, que a gente até brinca coração burguês da nação, assim, né? Erundina. Cara, eu acho a história dela sensacional, assim, e por ser em São Paulo também, acho muito foda. E a campanha, genial, cara. Achei
A minha preferida dessa campanha dele, nem sei se era pauta, assim, mas eu tô falando, né? Não, pode mandar. Pode falar, Cara, aquela que ele fica num carro esperando os caras, começa aqueles clichês de comunismo, né? Tipo, eu tenho meu Celtinha lá, o Boulos ganhar, vai vender e dividir pras famílias, e ele saía do carro e falava com a pessoa de boa, assim, confrontava. Eu lembro dessa. Cara, isso aí foi genial, Isso cara. foi genial, porque a pessoa fica desarmada, né? Quando chega na frente da pessoa ali. Totalmente. Fica totalmente desarmado, não tem argumento nenhum pra falar, não, verdade, você tem razão nisso. E teve 2 apenas ali e falou, não concordo com você, mas eu vi que você é um cara gente boa, tal. E é assim, né, cara? É assim que a esquerda vai ganhar. É chegando no foco, que é no pobre, né, cara? Sim, periferia, exato. No trabalhador, mano. Aquele lance que a gente fez no desespero, né? Eu digo a gente fez porque eu me engajei nisso também, do vira-voto, de meter um café na rua e vamos conversar, isso foi genial também. Eu acho que aí tem uma potência também que a gente vai precisar, porque esse vai ser um ano fodido, não tá ganho. Vai ser complicado. Não tem bobo na Copa, né? Não tem, ainda mais quando a gente tá lidando com essa gente que tem um poderio econômico, um poderio até paramilitar, né, cara? Eles têm, o grande capital tá com os caras, velho. Até a hora que afundar, eles trocam, porque é que nem Cetrão, eles estão apoiando. Quem que pagou aqueles disparos todos na campanha de fake news? Esse empresariado de bosta, burro, que é empresariado burro brasileiro. Porque nunca ganhou tanto na vida quanto com o PT, principalmente sob o governo do Lula. São os idiotas, eles não têm nem visão de mercado, assim, são os imbecil. A elite brasileira é só elite econômica, ela é burra, ela não é uma elite intelectual também, é uma aristocracia idiota. É o novo rico, né, meu? É o pessoal que vive de herança, né? O pessoal que vive de herança escravocrata, exploratória, cara que vive de herança, ou herdou a empresa do pai e fala, não quero mais o PT. Tanto que quando teve as manifestações contra o PT, a maioria que quando ganhou do Bolsonaro, né? A maioria era empresário, era no alto da Paulista, cara. Então... Não era o trabalhador que tava lá. O trabalhador que tá apoiando o cara, na verdade, eu acho que o cara não sabe nem o que ele tá apoiando quando tá apoiando o Bolsonaro, por exemplo. O cara não sabe. É uma pessoa que pode dizer que caiu na fake news e acredita até hoje. Sem dizer o gabinete do ódio lá, como gabinete, entre aspas, secreto, né? O bagulho mais na cara, né? E isso é uma coisa que é tudo na cara. E meio que isso também acaba sendo uma estratégia, né? Porque acaba normalizando o absurdo. Todo dia tem um absurdo diferente e a gente, o cara diz que vai beneficiar os filhos. O cara tem um monte de opinião racista. O cara tem um monte de opinião machista. Mas, cara, ele fala tanto e ficou tão normalizado assim que, tem o gabinete do ódio no Palácio do Planalto, numa sala. E, continua. Azar, é isso aí a vida. Eu fico, os caras mandaram segue a vida e estão aí, né, mano? Destruindo. E falando em normatizar, né? Essa semana semana passada não deu pra segurar o rojão muito tempo, né? Porque o Monark tava querendo normalizar suas loucuras, né? Suas falas insanas e malucas, né? Só que dessa vez não deu muito certo, né, cara? Mas eu queria te perguntar o que tem na fala do Monark que é tão perigosa, assim, problemática, ainda mais ele tendo um podcast que alcança milhares de pessoas e muitas dessas pessoas são jovens, né? Garotada que ainda está em desenvolvimento. O caso do Monark foi talvez o caso que me fez deixar de ser preguiçoso. Há muito tempo me diziam para eu fazer vídeo e tal, que eu tinha meus alunos, meus amigos, tu tem uma didática, e eu ficava, muita mão. Mas o que aconteceu ali? Foi aquele episódio dele, né, que ele falou sobre o direito das pessoas poderem ser anti-judeus, ele fala desse jeito, e ter um partido nazista. O Monark... eu não acredito que ele tenha lido muita coisa na vida, mas ele segue o ideário dos anarcocapitalistas, que não deveriam nem ter o direito de usar o nome anarco. Quando tu defende capitalismo, tu defende uma ordem bastante rígida, na qual não há anarquismo, e assim é uma concentração, né, de poder em determinados grupos hegemônicos do capital. Então, isso é doideira, mas é um discurso muito estadunidense. A gente vai ver o Glenn Greenwald defender essa liberdade de expressão, uma coisa bem estadunidense, assim, sabe? Uma coisa que... não tem cabimento. E aí, eu fiz um vídeo sobre uma estratégia
que é a janela de Overton, que foi o que meio que bombou na internet, né? Que foi explicando rapidamente uma ideia que foi desenvolvida em 2012 pelo vice-presidente de uma universidade no Michigan, que é Joseph Overton, que a ideia é aquela seguinte: a gente tem uma certa janela de assuntos que podem ou são debatíveis como opinião pública. E a gente tem assuntos que são interditados, ou deveriam ser, né? Obviamente, no Brasil do Bolsonaro. E essa onda neofascista, que ela é global e ela é, de algum modo, pensada estrategicamente globalmente, não é uma coisa específica do Brasil. A gente tem o azar de ter o mais burro deles, mas é uma coisa global. O que essa janela diz? Bom, aqui, é o exemplo que eu uso, eu acho que é o mais fácil de entender. Quem já viu o vídeo, lamento, vou usar o mesmo exemplo. Há 500 anos atrás, a escravidão era algo totalmente aceitável de se debater e de ser defendida. Você só dizia, não, tem que ter escravo, porque, enfim, eu sou branco, eu sou superior, etc. Não que esse pensamento não continue existindo, né? O racismo continua e é estrutural no Brasil e em vários países do mundo. Mas o que acontece? Há 500 anos atrás, a janela de Overton de algo ser aceitável continha a escravidão. Hoje em dia, em tese, se alguém defendesse a escravidão, seria totalmente bloqueado no debate público, do tipo, cara, isso não é para ser debatido, isso é um absurdo. Assim como o nazismo não deveria ser debatido. Mas, o que essa teoria diz? Um tema que é tabu, ou que é proibido, ou que é aceitável, ele não passa de inaceitável para aceitável de uma vez só. Ele tem um movimento que é, no meio de todo um tema que é inaceitável, se a gente conseguir com que um dos argumentos seja considerado plausível ou minimamente considerável, do tipo, cara, nazismo é realmente horrível, eu sou contra, mas, pô, as pessoas deveriam ter a liberdade de expressão de serem nazistas. Quando eu aceitei isso, eu ponderei sobre isso, eu disse, pô, isso aqui realmente ele tem um ponto. A janela de Overton, ela se moveu e passa a entrar no debate público algo como a possibilidade de um partido nazista. Uhum. Assim como o Bolsonaro, ele empurra essa janela o tempo todo, né? Ele fica empurrando essa fronteira o tempo todo, como o Trump empurrava o tempo todo. Quer dizer, ela é uma tática usada pela extrema-direita global que sempre se esconde. Vocês que estão ouvindo podem me cobrar. Toda vez que a extrema-direita fizer isso e que ela for, de algum modo, sofrer alguma consequência, ela vai se esconder atrás da liberdade de expressão irrestrita. Porque essa estratégia, ela é estadunidense, ela é da extrema-direita estadunidense, que lá eles têm a quarta emenda, que eles acham que eles podem falar qualquer merda e que tá tudo dentro... E podem mesmo, em vários estados não tem nenhuma represália, a tal ponto que Geórgia conseguiu eleger a primeira representante para a Câmara dos Representantes, que é abertamente adepta do QAnon, que é um grupo totalmente, não tem outra expressão para falar, o grupo totalmente biruleibe das ideias, né? Piroca da cabeça. Total. O Casimiro chamaria de piroca, né? É o piroca da cabeça, assim, eles metem umas... Eu tô, abrindo parênteses, fazendo a tese, eu tô infiltrado em mais de 20 grupos bolsonaristas, antivacina, do QAnon gringo. Cara, esses QAnon, os antivacina e os QAnon conseguem se destacar no meio da doideira. Os bolsonaristas são muito doidos, cara. Tem uns grupos muito doidos. Agora, os QAnon e os antivacina, que são todos bolsonaristas, é óbvio. Essa é uma frase que eu sempre falo. Nem todo bolsonarista é nazista, mas todos os nazistas são bolsonaristas. E assim como todo antivacina é bolsonarista. Os caras têm umas teorias assim, ó. Eu fico brincando com meu amigo de... Eu me proibi de ver todo dia esses grupos, né? Eu vejo 2 vezes por semana. Porque eu digo pra ele, quem é que vai pagar minha quimioterapia entrando todo dia nesse Chernobyl, né? É assim, ninguém. Pagar meu terapeuta, tá ligado? Não, saúde mental não existe. Tu entra nesse bagulho, tu tem que entrar com aquelas roupas de Chernobyl no WhatsApp. Sim, assim, tá bom. Eu tenho um amigo que ele também tá nesses grupos. Eu não sei se ele tá do QAnon, ele tá do Telegram dos bolsonaristas. Ele fala que, cara, ele fala, mano, o meu projeto hoje é inventar uma mentira tão fodida que nem esses caras vão querer acreditar. E os caras acreditam. Acredito. Mano, ele já falou que, sei lá, a última dele falou que a vacina tem célula morta de tartaruga e não sei o que, e os caras acreditaram, velho.
Eles são loucos, são uns lalau da cabeça. Totalmente. O foda é saber que esses caras saíram da franja da sociedade e estão no centro, né? No centro do poder, assim, é bizarro. Isso também veio muito, quando veio pra cá do Brasil, veio por conta daquele Steve Bannon, né? Que treinador dos idiotas adestrados, né? Totalmente. E não só ele, né? Mas a maioria da extrema-direita tem aquele velho ditadinho do dog whistle, né? Que é o apitinho de cachorro. Sim, sim. Eu não vou falar isso que eu quero, porque eu não posso, mas eu vou falar de uma forma que tenha um pensamento amplo, sabe? E eles empurram esses signos direto, né? O copinho de leite, uma saudação meio estranha com a palma da mão, né? Estendida. Sim. Cara, o segundo vídeo que eu fiz para as redes foi sobre o dog whistle e o lance que o dog whistle, a apito de cachorro, é uma frequência que só os cachorros escutam, né? Isso já explica um pouco. A gente que tá, eu digo, que tá pesquisando, galera que tá um tempo mais, não só pesquisando, né? A galera da esquerda que é mais ligada em rede social e tal. Tá ligada nisso, né? Tá se ligando nessas paradas, que eles operam por projeção, cara. Eles operam muito por projeção de imagem, de signo. Eles se sentem, isso é até um conceito que está na minha tese, tem um conceito que é a gamificação do real. E eu uso na tese como gamificação da política. Os caras acham que estão no jogo, meu. Os caras acham que assim, eles estão entre o Call of Duty e o Resident Evil, assim. Eles têm que coletar coisinha, abrir porta com chavezinha que pegou na outra fase, e aí os outros são tudo inimigo, e eles têm que ter arma, porque eles vão rushar os caras, eu jogo muito Warzone, então, desculpa, eu não sabe rushar, invadir lá e tentar matar os caras. Eles entram nessas noias, e pra mim o grande exemplo disso é QAnon. O QAnon, ele só larga a charadinha. E essa charadinha faz os caras achar que eles estão no jogo. Mas os bolsonaristas, eles acham que eles estão no jogo. E toda a extrema-direita acha que estão num jogo contra um grande complô internacional, que é uma adaptação dos protocolos de Sábio de Sião, que é... Sim, pode crer. Que é, né, uma estratégia do czar antes da Revolução Russa. Romanov, que devem estar sentado no colo do capeta essa altura há mais de 100 anos, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Que era culpabilizar os judeus num complô para justificar a fome e a miséria que a própria família czarista causava, né? Mas aí o que é? O complô atual da extrema-direita é a grande mídia, é o globalismo. O globalismo para eles é o multiculturalismo, é a promoção das minorias. Eles realmente acham que tem um complô. E aí junta o pior do pior, né? Que é essa galera supremacista branca, a teoria que eles têm da grande substituição, que os brancos neonazistas acham que estão sendo substituídos. Quer dizer, entra todos esses biruleibe junto, daí teoria da conspiração. Junta só a nata lixeira. Sabe quando vocês têm aquele lixo orgânico que faz uma aguinha, o chorume? É o chorume do chorume, cara. É um monte de gente ressentida, um monte de gente frustrada sexualmente, um monte de gente que quer cagar a regra pros outros, é um monte de gente ressentida, um ódio ao pobre. Eu uso como exemplo nas minhas aulas que a classe média brasileira, ela tá a 5 mil reais de quem ela despreza e a 5 milhões de que ela acha que ela é. Exato. É bem isso. Ela se projeta como classe alta, mas são os merda de classe média que se ganha 5 mil acha que são rico. E aí eles desprezam o pobre. O Noam Chomsky fala, né? Ele nunca viu uma aristocracia que odeia tanto os pobres como a brasileira. Eles têm um ódio. E aí entra todo nesses caldos. E tem uma coisa que também é importante para a esquerda... Presta atenção, eu pego isso lá no William Reich. O William Reich foi aluno do Freud, psicanalista, que em 1933 ele analisou a ascensão do fascismo, ou seja, ele estava vendo in loco, para quem não lembra, em 35 que o Hitler se torna chanceler da Alemanha, né? Então ele está vendo a ascensão, ele escreveu um livro que eu recomendo muito. O final ele tá meio biruleibe das ideias, mas tudo bem. Dá para ler o final meio na esportiva, que é a psicologia das massas sob fascismo, que ele fala dessa captura
de um lado libidinal, na ordem, grosso modo, né, das pulsões sexuais e dos desejos, e do outro lado, o misticismo. O fascismo, ele demanda uma certa relação de religiosidade. E aí os neopentecostais, eles embarcam nisso, porque acaba sendo uma captura também um tanto mística. É um prato cheio, né, cara? O Brasil é um prato cheio para isso. Pro Trump também, os grupos trumpistas, eu participo menos do que dos bolsonaristas. Participo não, tô infiltrado, não falo nada naquelas merda. Eles têm uma relação mística, porque eles acreditam que o Trump também é um enviado de Deus, assim como os bolsonaristas neopentecostais, alguns. E eles acham que o Trump foi enviado de Deus para acabar com uma rede de pedofilia mundial, que é o QAnon. A ideia do QAnon é essa, né? Para quem não sabe, o QAnon se baseia na ideia de que é uma rede de pedofilia internacional contendo políticos do Partido Democrata e astros de Hollywood, cujo único obstáculo é o Trump, um enviado de Deus, para acabar com esse ciclo de pedofilia internacional. É isso, gente. Eu tô tentando contar isso sem rir e sem tornar mais ridículo do que já é. Já é ridículo por por os caras acharem que é um grupo de pedófilos, canibais, vampiros. Então... tem isso. Tem inclusive o lance do sangue, que tem um lance que esse círculo, né, de democratas e hollywoodianos pegariam o sangue, porque tem um elemento da juventude. Isso também é uma adaptação de uma teoria antissemita da Idade Média na Europa, que é o libelo de sangue, que dizia que os judeus, eles sacrificavam crianças cristãs para tomar o sangue delas. Nada se cria, né? Tudo se copia. Tudo vai se copiar. A extrema-direita, ela é, assim, um remake merda, feito pelo Michael Bay, que é o cara lá do Independence Day, que gosta de coisa, de teorias antissemitas, só que daí troca o inimigo, assim, tipo, o que era o judeu antes é o petista agora, é o comunista. É o mesmo rolê, sabe? A base é a mesma. Só muda a skin do inimigo, né, cara? Exatamente, muda a skin. E se você parar pra ver, o americano nacionalista, ultranacionalista, o cara que é o patriota conservador, ainda mais esses governos mais conservadores, né? Eles sempre tinham a figura do inimigo em comum, que, sei lá, em alguns anos eram os vietnamitas, eram os chineses, e depois se tornou os russos. Hoje são os árabes e muçulmanos, sendo que eles mesmos, os americanos começaram a guerra no Oriente Médio, né? E eles mesmos vendem armas para esses grupos. Eu só vou fazer um parênteses que eu aprendi isso viajando aqui pela América do Sul. Americanos somos nós, eles são estadunidenses. Eu já chamo de estadunidense aquela gente. Não, tem gente legal lá também, não vou... Tem. Mas são poucos. Mas uma coisa trazendo para o campo filosófico, sem me tornar... Porque, assim, eu gosto muito de filosofia, mas eu acho que a filosofia ela é muito potente e ela é revolucionária quando ela é comunicável e que consegue mobilizar qualquer pessoa para pensar. E eu acho que a filosofia tem esse poder, tanto que eu sou profundamente gramsciano. Eu acho que a batalha cultural é uma coisa que vocês estão fazendo com esse podcast, eu estou fazendo nos meus vídeos, mas também na sala de aula, e todos nós, quando falamos com o porteiro, com o cara do Uber, a gente tem um potencial gramsciano de batalha cultural, porque para quem não conhece Gramsci, a ideia central dele é a seguinte: ela é genial e infelizmente a extrema-direita soube operacionalizar antes da gente, porque tem dinheiro e tem quem faça isso, que é a política, ela descende da cultura. Então, para tu ter uma política mais inclusiva, mais progressista, que pense, que não coloque a economia à frente da vida, que é basicamente, né, o dilema que o Bolsonaro inventou da cabeça dele, porque precisa de gente viva para ter economia, né? Mas ele inventou da cabeça dele lá. Tu tem que fazer a disputa cultural para que isso se desdobre. Não adianta a gente ganhar uma eleição, o Partido Comunista, a gente chega lá, se a mentalidade e a cultura das pessoas ainda for extremamente reacionária, se ainda for extremamente moralista, quer dizer, a gente não vai conseguir muito. Não. A gente vai ter uma dificuldade. A gente tem um exemplo na eleição no Peru, que o candidato é de esquerda, centro-esquerda, mas o cara é um baita homofóbico, quer dizer, ele dialoga também com o pensamento médio da população peruana, que ainda é extremamente moralista, assim. Então a gente tem que fazer essa disputa. Mas quando tu estava falando antes ali
de ele sempre ter um inimigo, o Umberto Eco, ele tem um texto curtinho, que se chama Urfascismo ou Fascismo Eterno. Eu acho maravilhoso. Ele diz, ele elenca uns 18 pontos. Ele fala da infância dele na Itália, ele cresceu na Itália fascista, depois ela é liberada, e um dos pontos ele diz o seguinte: a base do pensamento fascista é o nós contra eles. E se a gente for trazer filosoficamente, aí é meu ponto filosófico, o fascismo, ele nunca existe sem ser o fantasma daquilo que ele combate. Se a gente for dizer, cara, por que tu é de esquerda? Porque eu quero justiça social, porque eu acho que as pessoas têm que ter acesso a direitos. Quer dizer, eu consigo afirmar um monte de coisa sem remeter a outra posição e dizer, eu não sou isso. Agora o fascista, ele não consegue. O fascista, ele é o não judeu. O fascista, ele é o não comunista, ele é o não petista. Ele é definido... Ódio, né? Ele é definido como uma sombra. Ele se define como uma sombra. E quando ele chega ao poder, ele é aquilo que o pensador italiano, e que depois o Safatli, professor da USP, o Vladimir Safatli, vai recuperar num texto genial de 4 páginas. O fascista no poder, ele é o estado suicidário. Ele se mata, ele mata todo mundo junto. Ele fala do telegrama 73 do Hitler, que é aquele, bom... Se o nazismo não triunfou, se o hitlerismo não triunfou, que pereça a Alemanha inteira. Quer dizer, que morra a Alemanha inteira. Ele não tem nenhuma piedade. O bolsonarismo, ele é o estado suicidário. O fascismo, quando ele chega ao poder, porque ele é pura sombra, ele é pura negação, ele é o puro nós contra eles, quando ele tem que afirmar algo, ele tem que se instituir, ele simplesmente é aquilo que Deleuze e Guattari chamam de uma máquina de guerra pura. Ele só sabe falar do outro. Ele só sabe criar condições na sombra de outro. Ele não consegue fazer nada, ele não consegue afirmar nada. Mas esse não fazer nada é um fazer nada niilista, que ele engole. Ele engole as instituições, ele engole a si mesmo. Pode ver, toda vez que dá algum problema, o Bolsonaro, ele frita qualquer um. Pode ser o cara mais leal, Bibiano, ele cagou na cabeça do cara. Ele não quer nem saber. O fascista, ele engole todo mundo, ele frita todo mundo. O projeto de poder é o projeto pessoal dele, que só existe como negação do outro. Então, eu acho que tu pontuaste muito bem para a gente pensar a extrema-direita, o neofascismo global. Ele mantém essa mesma característica do fascismo histórico lá, que a gente está falando da Itália, da Alemanha, do Japão imperial, que é o nós contra eles. Humberto Eco traz isso, né? É o nós contra eles. Sem isso, eles não têm mais nada. Tanto é que todo bolsonarista, quando vê que tu não é bolsonarista, tu é petista. Quer dizer, não importa se tu é comunista, não importa se tu é social-democrata, se tu é anarquista, tu não é bolsonarista, tu é petista. Tudo é petista. E vira... Eles venceram tão profundamente na subjetividade. Claro que eles não venceram sozinhos, né? A grande mídia fez um papel maravilhoso. Brilhante. De movimentar. Sim, E um outro cara que, pra mim, tem que pagar a fatura da história, cara, e o partido, é o Aécio Neves e o PSDB. Em 2014, eles começaram com esse grande movimento de suspeição das instituições democráticas, achando que iam ganhar a eleição ali na frente. E aí eles fizeram com que essa suspeição se estabelecesse com a ajuda da grande mídia, e a merda, não preciso nem contar que a gente tá vivendo essa merda ainda, né? Estamos vivendo a história, né, cara? Vai ser escrito isso ainda. A pior parte da vida de uma pessoa é viver a história, né, cara? Exatamente. Caralho. Cara, muito se fala, né, o pessoal da direitinha aí, esses fascistas incumbados, eu vi muito essa fala durante a semana, né, se o nazismo é crime, por que o comunismo não é crime também? Se matou bilhões de pessoas. Eu adoro que lembro do Levi Fidelix, naquela campanha que ele falava números aleatórios, assim, 14,7 bilhões para fazer o metrô. As mortes do comunismo é o saldão, né? Os caras vão chutando os números. Claro que eu quero fazer o reparo que não se nega também, não tem como negar os crimes, principalmente do stalinismo, né? A gente tem que fazer essa leitura. Mas, cara, isso é a teoria da ferradura, né? A teoria da ferradura, embora ela emerja ali em 2001, num livro do Fayet, do filósofo francês, a base dela tá lá nas origens do totalitarismo da Hannah Arendt. Embora a Hannah Arendt ela tenha analisado o stalinismo e o Estado nazista como análogos, e eu gosto de muita coisa da Hannah Arendt e também desgosto de muita coisa. Inegável que ela foi uma grande filósofa. O pensamento liberal acaba pegando esse livro dela, As Origens do Totalitarismo, e expandindo para o comunismo é igual a
ao stalinismo. Todas as experiências à esquerda são isso. E é um pouco notável que nessa teoria da ferradura, quem está no meio é o centro, né? E o centro nunca é centro, né? O centro é sempre direita. A gente tem que ter muita clareza nisso, né? O centro, ele não se opõe. Ele pode andar, fazer algum tipo de benesse para a esquerda, mas o centro é o establishment. Bom, eu acho engraçado nesse pensamento, primeiro, o capitalismo, ele nunca é questionado como vários capitalismos, porque eu tive numa entrevista numa rádio de Goiânia, esses tempos, na Interativa FM, e uma das debatedoras era uma advogada que se declarou de direita. Ela disse, mas e o comunismo? E eu perguntei para ela, e qual o capitalismo? Da Libéria? O do Brasil? O dos Estados Unidos, por exemplo, o bairro de Skid Row, em Los Angeles, que é famoso pela banda de hard rock, é um bairro extremamente pobre desde os anos 70, de extrema miserabilidade, de uso de droga, de população de rua. Quer dizer, qual capitalismo ela está me falando? Eu também quero saber, se todo comunismo é igual, se toda experiência, se o Chile do Allende é a mesma coisa da União Soviética do Stalin, bom, então eu quero saber, o capitalismo é o mesmo da Libéria, é o mesmo de Camarões, é o mesmo do Brasil, porque então... Mas a teoria da ferradura, ela tem um problema central, que é o simplismo, né? Uhum, é muito raso, né? Raso. E pega o efeito e esquece as causas e os objetivos. Eu não estou sendo maquiavélico de dizer que, bom, os fins acabam justificando os meios, não é isso. Mas uma coisa é eu convidar vocês para fazer uma sociedade, a gente começar uma fazenda, começar a vender o que a gente plantar e a gente dividir os lucros. A nossa ideia é se sustentar plantando, beleza. Se no meio do caminho eu começo a ser mais ganancioso e roubar e começar a sacanear, e vocês ficam putos comigo e me dão umas porradas ou me expulsam, tá, foi um mau uso do rolê, mas o ponto era, a gente tinha um objetivo inicial, que era uma distribuição igual de justiça pra gente sobreviver bem. Outra coisa é eu chegar pra vocês dizer, cara, vamos ter uma fazendinha ali e tal, só que tu não é tão branco que nem eu, então tu vai ser escravo, tu já nem ganha salário. O outro ali é judeu, e eu uso ele como escravo, quando eu estiver cansado eu mato ele, é descartável. Sim. Porra, a gente parte de lugares diferentes e quer chegar em lugares diferentes, e a teoria da ferradura ela não dá conta disso. Obviamente, não dá pra negar que na extrema esquerda ou na esquerda haja pessoas, e até pequenos grupos, que também têm atitudes antissemitas, por exemplo. Há um antissemitismo de esquerda. Isso é inegável. Agora, assim como há uma esquerda liberal, já posso pensar numa esquerda, o que é uma bizarrice, né? Mas há uma esquerda liberal em seu cerne. A teoria da ferradura, essa de que comunismo é igual ao nazismo, acaba equiparando os efeitos e totalmente negligenciando os valores de partida, os valores norteadores e os objetivos. O objetivo... os valores iniciais do comunismo, mesmo a experiência soviética sob Stalin, os valores norteadores eram a igualdade, a equidade, etc. O ponto de chegada era um Estado igualitário, que todos poderiam ter acesso aos direitos, condições de subsistência, etc. O nazismo ele parte da premissa de que há um grupo que é superior intelectualmente, moralmente aos outros e que pode subjugar e eliminar todos aqueles que não fazem parte do grupo. Pode escravizar esses outros, pode eliminar eles em câmaras de gás e tá tudo bem. Quer dizer, e onde que eles querem chegar? Num domínio global de uma raça ariana, quer dizer, uma raça, um grupo humano específico. Se tu consegue achar essas duas coisas iguais, tu tem problemas lógicos básicos, assim, tem que começar lá do zero, assim, porque é muito problemático. Só que o jogo do discurso liberal é o seguinte, eu anulo a esquerda, eu anulo a direita nesse jogo da teoria da ferradura, e o que sobra? O centro. Eu, liberal, aqui no centro, ó, eu sou ponderado. Eu sou o Messias, né? Eu sou o enviado de Deus, né? O controlado. Né? Exatamente, ponderado, moderado. O que a gente sempre vê, né? Que é a mesma coisa, eu acho que os dois têm que criminalizar. Aí eu sempre pergunto para as pessoas, tá, o que o comunismo fez para você? Quando que ele foi real uma ameaça mundial? Nunca foi. Porque o comunismo, isso eu tô falando de um cara que é leigo, sabe o básico da história, pelo que eu já estudei. Né? Gente, eu sou publicitário, então, né? Deixando claro, o comunismo ele se baseia, obviamente, no comunitário.
o povo criou e é pro povo. O outro é simplesmente... E é um movimento político. A gente tem que saber que, querendo ou não, as pessoas querendo ou não, o comunismo ele é um movimento político. Agora, o nazismo, ele é uma jogada de ódio. É uma coisa que eu sou melhor do que você porque eu sou branco. Por quê? Porque é o jeito que eu acho, entendeu? Se a gente tivesse perdido a guerra pros nazistas, provavelmente a gente estaria igual o Homem no Castelo Alto. Pra quem já leu, né? É uma sociedade completamente nazista, com figuras neonazistas, neofascistas, e com essa jogada de... mas e o que o capitalista fez com você? Sabe? É aquela mesma jogada, né? Entendeu? Aí a pessoa fala, pô, mas o capitalismo é muito bom, cara. Pra quem tem capital, sim. Pra quem é bilionário, é. Agora, pra pessoa que mora no cu de Taipas, na Zona Norte, não é legal. É uma pessoa que tem que acordar 5 da manhã, é a pessoa que tem que pegar 2, 3 busões, um metrô, e é uma lata de sardinha, né? 6 e pouco da manhã, pra quem já pegou metrô e pega. Essa coisa do o capital é bom pra todo mundo, é um conto de fadas mais confabulado que Chapeuzinho Vermelho, entendeu? Né? Só é bom pra quem é empresário, pra quem é rico, pra quem mora na Faria Lima, pra quem mora em Higienópolis. Eu vejo assim, eu tenho só o ensino médio completo, né? Eu sou porteiro, sou um aventureiro dos podcasts. Então, mas eu tenho uma visão bem simplista e simples sobre a diferença de um e o outro, assim, sabe? De nazismo e comunismo. Cara, o nazismo, a ideia central dele era aniquilar qualquer outra raça da qual a pessoa, quem estava no poder, achasse que era inferior a ela. Aniquilação. Sim. O comunismo já era botar toda aquela sociedade no mesmo patamar de vida, né? Podendo viver do seu trabalho de uma forma igualitária e tranquila, né? É bem raso, bem simplista, mas eu não consigo, falar pro meu pai de 75 anos uma maneira mais difícil, né? Para fazer ele entender uma coisa assim. Eu acho que a esquerda, ela precisa muito ter um discurso mais objetivo em determinado tipo de pessoas, né, cara? Ser incisivo, né? Eu explico até, inclusive, um pouco antes de começar a fazer esses vídeos, assim, que começaram a aparecer principalmente por causa do caso Monark, uma semana antes eu fiz um vídeo sobre os 77 anos de libertação do complexo de extermínio nazista Auschwitz-Birkenau, que era um complexo, né? A gente conhece pelo nome de Auschwitz, mas ele era quilométrico e ele era ligado a Birkenau. Ali foram mortos mais de 1,1 milhões de judeus, sobretudo, né? Mas também comunistas eslavos, homossexuais, etc. Bom, como parte da comunidade judaica abraçou o bolsonarismo, eu sempre explico a diferença para dentro da comunidade, para fora, assim. Quem colocou meus parentes naquele campo de concentração foram os nazistas, a extrema-direita. Quem libertou os parentes que sobreviveram foi o Exército Vermelho Soviético, os comunistas. Isso deve significar alguma coisa. Uhum. Deve ser um pouco simbólico. Bom, eu acho que é fácil de entender a partir daí, né? Da diferença, voltando até para aquele ponto ali de ser igual ao nazismo ao comunismo. Mas eu tenho uma coisa que eu acho que a gente também tem que bater um pouco na tecla. Que o filósofo esloveno, o Slavoj Žižek, ou Zizek, fala bastante, e que eu acho importante. O capitalismo já se recriou 1 bilhão de vezes. O capitalismo que a gente vive agora, ele já é outro capitalismo em relação a 2010, sabe? A 2008, que ele muda já naquela crise nos Estados Unidos, da bolha imobiliária, que começa essa grande crise que vai ter rescaldo aqui até o golpe da Dilma. O capitalismo ele já teve 200 mil reformulações. Quando a gente fala de comunismo, o pessoal acha que a gente está falando de Marx no final do século XIX. Sim. O capitalismo também pode se recriar, a gente pode pensar outros modos também, né, nos nossos contextos, inclusive trazendo Marx, né, porque a gente não vai implementar a perspectiva da Prússia do século XIX, mas o Marx nos ensinou bastante coisa para entender a estrutura do capital, quer dizer, tem coisa ali para aprender ainda. Tem coisas que você não precisa recriar a roda, né, tá ali já, é só
Tá escrito. Exatamente. Mas aí o pessoal fala do comunismo como se fosse uma coisa que não tem como mexer mais. Mas o capitalismo, assim, todo ano pode mudar. Agora, o comunismo não, é a mesma coisa sempre. E eu acho isso bizarro. A gente tem que também brigar um pouco pela possibilidade da recriação também do comunismo, ou das experiências socialistas, enfim. É possível pensar novos modos, inspirados, não quer chamar de comunismo, não quer que seja comunismo, mas inspirados por ideias comunistas, sabe? A gente tem que lutar também por esse direito do imaginário, da criação mesmo. E eu acho que o pessoal aí que tá na luta, tá militando, devia mudar o nome, cara. Sei lá, botar Tortuguitas em vez de comunismo, tá ligado? Que daí o pessoal já pensa duas vezes antes de querer falar mal, alguma coisa assim, sabe? Eu acho que o marketing da esquerda tá muito errado. Eles não estão sabendo lidar ainda com... Não estão sabendo, cara. Mas, por outro lado, é importante também que tu faça uma marcação histórica, né? Sim, porque tem uma história muito grande, mas eu concordo, assim, no modo geral, tu chegar lá no mercado público aqui em Porto Alegre, ou chegar lá na estação da Sé de São Paulo, o cara voltando do trabalho, tu entrega um panfleto todo vermelho, escrito Partido Comunista, luta pelos trabalhadores. Cara, é um discurso que não vai pegar, tá ligado? O cara tá cansado, ele só quer chegar em casa, meter um rango e ver um Big Brother, e era isso, sabe? Sim. E aí tem que aprender também a fazer essa linguagem, tem que aprender a disputar, porque, cara, eu acho muito notável, eu falo isso com outros amigos de esquerda, o que o Lenin fez foi um bagulho absurdo, cara, porque, se tu pensar, o Lenin era um cara extremamente intelectualizado. Ele leu Marx, não só leu, como entendeu, né? Entendeu muito bem. O que é mais difícil ainda, né? Cara, ele mobilizou uma população que era extremamente analfabeta, num país que era um grande sítio, era uma fazenda. Mas como que ele fazia isso? Ele não chegava pros caras e falava assim, pô, a dialética marxista, ele chegava, tem pão pra comer em casa? Não tem, né? Mas teu chefe tá engordando lá com roupa boa e tu tá um fudido, tu não tem nem que botar pra dentro. Sabe por que tu não tá comendo pão? Porque tu produz 50 sapatos por dia e o cara te paga o equivalente a 0,001, tu não consegue nem comprar o sapato que tu produz, isso é injusto. E aí o trabalhador semi-alfabetizado ou analfabeto dizia, porra, é verdade, o cara tá me fudendo, a gente vê que esse cara tá ficando rico. Porra, a hora que o Lenin conseguiu fazer, ele mobilizou uma nação gigantesca, rural, ainda muito rural, analfabeta, entendendo muito de Marx, mas ele entendeu a fazer a ponte, ele entendeu como mobilizar e como falar com o povo. É isso. É isso que eu falo direto nas cálculos com os ADMs lá, com os meus amigos ali, que a esquerda ela não sabe falar mais com o povo, cara. Os intelectuais da esquerda, eles estão muito mais preocupados em ganhar visibilidade em portais de TV, sabe? Eles estão mais preocupados em ser amigo do Caetano Veloso do que realmente bater, sabe? Chegar no povo lá e, ó, é isso. Exato, porque, querendo ou não, esses intelectuais, eles seriam muito úteis, né, claro, para a real militância. E não é desmerecendo, não. Eu acho que tem que ter intelectuais da esquerda, com certeza, cara. Mas eles têm que saber dialogar com a massa que importa. É a massa que vai fazer diferença numa eleição, no futuro, numa revolução. É a massa que tá embaixo, cara. Não é o Caetano Veloso no apartamento lá no Neblon, tá ligado? Exato. Eu vou falar algumas coisas aqui que o Judas pontuou, que primeiro, o capital, ele sempre se renova, porque ele sempre tem uma forma nova de exploração, né? O Uber é uma forma exploratória de você explorar uma pessoa que tem um carro. O cara, ele não quer trabalhar daquilo. O entregador de pizza, que antigamente era só entregador de pizza. Hoje, o cara passa 25 horas por dia andando numa moto, quando tem moto, né? Com uma caixa com 300 lanches dentro, entendeu? Pra a moça de Higienópolis falar, meu lanche veio frio. Problema teu. Sem contar que não tem nenhum direito, né? Se ele se arrebentar, foda-se ele, né? Não tem nenhum direito... Esse é um ponto muito importante, né? A uberização do capitalismo, assim, do trabalho de modo geral, porque a Uber, eu falo isso às vezes quando eu tenho que falar sobre capitalismo, sobre os tipos de capitalismo. A Uber, ela é uma empresa que não tem um carro.
no CNPJ dela. Nenhum registrado. Ela é uma empresa que trabalha com transporte e não tem um carro. Nem registrado. O dono tem. Nem o dono tem registrado como da empresa. Quer dizer, cara, isso já dá dimensão de que porra é essa, sabe? É um atravessador. Basicamente um atravessador que não arca com porra nenhuma. Se tu quebrar teu carro, azar o teu. Se tu ficar doente, problema teu, tu não ganha nada. Quer dizer, é o modo de explorar mais tranquilo do mundo, assim, tanto que a Uber, ela tem enfrentado problema na Europa, nos Estados Unidos, alguns estados nos Estados Unidos conseguiram fazer sindicatos, ela faz lobby contra, ela não, porque sindicalizar significa assumir que tem vínculos empregatícios, e se o Uber entra na lógica dos direitos trabalhistas, obviamente que não vai mais valer a pena para eles, do modo que eles estruturaram o esquema. Sim, já não vai gerar tanto lucro quanto estava gerando, né? Exato. Tanto que agora, por conta do aumento da gasolina, muita gente está deixando de ser Uber. Do que era um trampo que para alguns dava uma estabilização temporária, hoje em dia fala, cara, eu não sei o que eu vou fazer. O capitalismo, ele sempre se renova porque ele arruma novas formas de você explorar o proletário, né? Você pode ganhar mais R$1.000, mas você vai ter que trabalhar 30 horas. Você vai ganhar R$10.000, mas você vai ter que trabalhar durante o mês inteiro sem folga. Entende? Então é aquela coisa. Para alguém ser rico, alguém tem que ser pobre. Isso que é o básico do básico do básico do capitalismo. Pessoas são ricas porque outras são pobres. Né? Falando da maneira mais infantil para alguém entender. Né? Então, assim, a gente vê programa, tipo, eu vou dar um exemplo bem claro que acredito que não só eu quanto o Jonas, o Júlio também deve ter visto, a tal da NFT, né? Essa risadinha sarcástica eu ouvi. E uma coisa que eu acompanho o Cauê Moura, né? Então uma coisa que eu vou falar entre aspas do que ele falou. O NFT, né, nesse caso, é o extremo do capitalismo, por exemplo. Porque é uma escassez digital de algo que não faz sentido. Você pegar uma imagem, botar um preço, para falar, isso aqui acredito que dá R$10.000. Por quê? Eu acho que dá, né? E você criar isso, para alguns artistas, uma escassez que eles não tinham antes. E que nem você falou também da parte do Lenin, quando ele começou a falar que, teu chefe tá comendo frango todo dia, tu tá comendo osso, tá? Tu tá chupando o tutano do osso, meu parceiro. Bora pegar esse enxado, esse martelo e ir lá em cima, entendeu? Isso também se agravou aumentou quando teve a tal da Revolução Industrial, né? E a gente sabe que isso acontece até hoje, infelizmente. Pessoas que passam horas e horas e horas trabalhando e não ganham o devido valor, né? O que deve ser pago para elas. Nem a gente vive uma situação que a gente sobrevive, a gente não vive. Né? O famoso ganho R$2.000 e a metade é para pagar conta, e quando sobra eu vou comprar uma casquinha do Mac, por exemplo. Porteiro aqui, né? Prova viva disso. Entendeu? No caso, eu tô desempregado, mas eu sou freelancer. Eu não tenho renda. Então, pra ter uma renda, tem que ter um emprego, coisa que no governo não tem, praticamente. Então, a gente vive como? Como o capitalismo fala, você pode comprar o que você quiser, pode comprar um iPhone. Só que eu tenho que deixar a minha casa como herança para poder comprar um, por exemplo. Então, a gente sempre vê que a exploração ela vai aumentando e, infelizmente, vai aumentando pessoas que concordem com isso. Mas é isso, sabe? É só um desabafo de uma pessoa que tá cansada disso, sabe? Desabafo do proletariado, né? Porra! Justíssimo. E o cansaço, assim como o desagrado, a reclamação, ela é importante, né, cara? Porque é um jeito de canalizar. A gente não pode... A hora que a gente parar até de reclamar, aí a gente morreu por dentro mesmo, não tem mais o que fazer. E a reclamação é essa sensação mesmo, de que a gente tá numa relação merda, exploratória, e que não faz sentido, ou que, enfim, que as coisas não fazem muito sentido, e que tu tá subsistindo e não tá vivendo, assim, num sentido mais amplo, né? Então, ouvir o desabafo também é importante, né? A gente tem que ouvir o desabafo, a gente tem que
aprender também a oferecer essa escuta não só para o trabalhador, né, cara, porque não é só trabalhador, mas obviamente a gente tem historicamente na esquerda essa questão do trabalhador, mas a gente tem, todo mundo tá sofrendo, o aposentado sofre sobre o capitalismo, a piazada sofre sobre o capitalismo, mesmo não representando isso, mas entende que, porra, eu abro, meus alunos, cara, abre Instagram, todo mundo lá na praia, fazendo os bagulho a fuder, e eles, porra, fudido, assim, morando 6 bonecos na mesma casa, tendo que cagar em palafita, sabe? Na rua, abrir um buraco. Cara, isso fode a cabeça gurizada. Qual região de Porto Alegre tu dá aula? Então, principalmente na Zona Sul. Zona Sul é o quê? Cara, assim, um dos bairros, ele é urbano, ele é rural e urbano por ocupação, que é o Belém Velho, e o outro é a Vila Mapa, que ela fica foi um bairro construído numa enchente em Porto Alegre, lá pelos anos 50, empurraram a galera pobre lá para cima do morro. Então, o bairro já nasceu como... Mapa significa Movimento de Assistência de Porto Alegre. Então, já nasceu como um espaço de exclusão, longe do centro, assim. É um bairro, inclusive, majoritariamente negro. Meu alunado é 70% negro. Eu acabei de sair da escola, agora fui transferido para outra, mas eu dei aula ali por quase 3, 4 anos. Quer dizer, o próprio bairro já foi construído sobre isso. Inclusive, um escritor muito bom saiu ali da vila do lado, da Vila Sapo, que ele ganhou prêmio e tudo, que é o José Faleiro. Ele tem um livro chamado Os Supridores. Vocês um dia poderem ler o cara, ele tá bem, bem ripado, com razão. Ele veio da Vila Sapo, que é ali do lado, extrema pobreza. E esse livro, Supridores, ele conta a história de 2 caras que trabalham em supermercado, botando coisa nas prateleiras, e ele basicamente ele explica o manifesto comunista com esse livro. A minha opinião é essa. Já falei pra ele, cara, esse é o manifesto comunista mostrando como 2 caras são explorados e começam a fazer esquema pra ganhar grana e desviar produto, tá ligado? É tipo, cara, é um livraço, vale muito a pena. Se chama Os Supridores, ele tem um livro novo agora que saiu faz pouco tempo, que se chama Em Que Mundo Tu Vive? E o cara veio da vila, assim, porra, o cara foda, gremistão também, que nem eu. Você é nóis. O cara é vertido no sofrimento. E essa é a região ali, uma região de vulnerabilidade social bem forte. Tô ligado. A minha mãe morou muito tempo em Eldorado do Sul. Ah, conheço. Muito tempo lá, bem pro final do Eldorado do Sul, sabe? Aquelas casinhas que fizeram lá por volta dos anos 2013, por aí, 2007, por aí, acho. Pode crer, conheço pra lá, sim. E esse bairro que você falou que foi criado a partir de uma enchente, que levaram o pessoal pobre pra lá, me lembrou bastante o Morro do Jacarezinho, lá no Rio de Janeiro, né? Que, infelizmente, ela foi baseada em pessoas que saíram da escravidão, só que não tinham por onde ir, né? Sim. Né, é uma história muito triste, né? Pessoas que tiveram a carta de alforria, mas viviam em cortiços, a polícia ia batendo, enfim, né? Mas eu espero que isso um dia mude, né? Porque é foda você morar num local ou trabalhar, dar aula, e você vê que tem tantas pessoas, tantos alunos com potenciais enormes que são privados, né, cara? De acesso a qualquer coisa, né, cara? Exatamente. É foda. Exatamente, Realmente, cara, se tu te expõe te propõe, mais do que expõe, tu te propõe a entrar em contato com a pobreza, com a miséria do país que tu vive, tu tem que ser muito bosta pra não se sensibilizar e não pensar que tá tudo errado e que alguma coisa tem que ser feita, sabe? Meu melhor amigo, o Xota, que ele trabalhava na assistência social da Restinga, que é um bairro isolado aqui, de maioria negra também, bem pobre e tudo mais, é quase uma cidade dentro de Porto Alegre. Ele falava assim, cara, a social-democracia serve pra nós, que a gente é classe média, pra gurizada lá onde eu atendo não serve, a galera tá cagando em buraco no chão, tá ligado? Social-democracia garante o status quo e dá umas contraparte legal social, mas não é suficiente. Isso não é um sistema que dá conta. Um sistema capitalista não dá conta de eliminar a miséria, porque ele se baseia, como vocês disseram, e é a lógica por trás disso. Cara, se eu tenho 500 batatas e alguém começa a ter 400 e tem mais 50 bonecos para comer batata, a gente vai ter que dividir, repartir o que sobrou
100 batatas entre 49 bonecos e um ficar com 400, porra, vai dar errado essa conta, né? A galera vai passar fome. Então é uma lógica realmente que nunca vai dar certo, assim, não vai dar conta. Claro que nesse momento histórico, nessa quadra bizarra da história que a gente está, com o bolsonarismo, Lula é o melhor dos mundos, assim. O Lula, pra mim, é o Lenin dessa, assim, dessa geração. Eu defendo ele assim, sabe? Porra, que merda, inclusão pelo consumo. Porra, a gurizada tem que consumir também, né? Não só eu, classe média, posso ficar comprando tênis e a gurizada não, só pode consumir quando tiver consciência social. Não, peraí, a gente vai trabalhar isso. Vamos mandar junto, né? Vamos mandar junto. Sim, pô. A galera tem que comer, a galera tem que ter um pano da hora pra vestir, né? No bailinho, porra, tomar no cu, né? Cara, vamos pra reta final já. Fiz o post no grupo da Scanner de Ômega lá pra fazer perguntas pra você. Ah, massa. 2 aqui eu já risquei porque você já respondeu aí no decorrer da entrevista. Se ele for sagaz, esperto, ele captou a mensagem. E tem a pergunta da Thaís Alfredo, amigona nossa, ADM do grupo. Como ficam os papéis de gênero e a questão racial em uma sociedade comunista? Então, essa é um grande debate, né? Que eu acho que as feministas marxistas, e também não marxistas, mas marxistas trouxeram, que havia uma compreensão de um marxismo mais clássico, mais tradicional, de que os problemas de gênero e de raça, eles viriam da desigualdade social, então viriam do capitalismo. Já essas feministas, elas trazem a questão de que o problema de gênero ele não se dissolve com a revolução puramente no âmbito econômico. Tanto é que a gente tem muitos problemas de gênero em experiências socialistas ou comunistas. Então, eu acho que isso eu aprendi com as feministas marxistas, submeter o problema somente, claro que envolve, obviamente, o problema do capital e a estrutura social desigual, mas submeter e achar que só resolvendo isso resolve o problema de gênero, não dá conta. O problema de gênero e o problema de raça, eles são problemas que têm que ser tratados ligados ao problema econômico, mas não subjugados ao problema econômico. Eu não sei se eu me fiz entender. Eles não podem ser tributários só da questão econômica. Eles têm que ser tratados como um problema estrutural que ultrapassa o econômico e está também na formação subjetiva das pessoas. E é um trabalho também de batalha por valores e, no fundo, batalha cultural, né? É isso aí. É isso. Baita entrevista! Cara, vamos já para as considerações finais. Eu tava lendo aqui as outras perguntas, mas já foram respondidas aí no decorrer da nossa conversa aí, velho. Então... tranquilo, então. Galera que lute pra entender. Pra catar aí no meio, né? Não, mas ficou muito claro, assim, cara. Prazerzaço receber você, cara. Nossa, eu fiquei, tipo, nem pito no lixo. Mais feliz que pito no lixo. Bagures, assim, ó usando gauchês, né, que já chamei de bagurizada, né? Um combo de gauchismo aqui. Cara, pra mim foi muito massa falar com vocês. Gostei muito do clima, assim, como disse pra vocês, já participei de alguns podcasts e cada um tem um clima, assim, e tal, e eu me senti à vontade o tempo todo. Acho muito massa vocês terem tido perguntas do grupo, assim, de ter um grupo pra fazer isso, porque acaba tocando no ponto da minha tese, assim, eu tô terminando minha tese, por isso que eu falo tanto dela, né, e os meus vídeos vêm um pouco dessa tentativa de popularizar o que eu tô descobrindo ali, que eu tô aprendendo. Eu acho que todo mundo tem um pouco essa tarefa, principalmente nós da esquerda, né, mas que eu chego num ponto final do tipo, cara, chegamos no fascismo, tá essa merda, o que a gente faz? E a minha resposta é um pouco nesse caminho. A gente tem que fazer comunidades afetivas, às vezes nem por política, mas ali é um meio de inserção, né? A gente tem que aprender a falar com a galera e aprender a criar laços afetivos, não chegar tanto com os dois pés na porta, cancelando. Tem gente que realmente não tem como disputar, nazista tu não conversa, o racista tu não conversa. Agora, a pessoa que é inconscientemente ou irrefletidamente racista, machista, a gente já foi, cara, eu sou homem, eu sou branco. A gente é gaúcho, né? A gente é gaúcho, cara, já nasci branco, gaúcho, embora judeu, né, ou de família judia, cara, já cometi muito racismo irrefletido, machismo, cara, e tive a sorte de
ter gente, ter amigo, ter situações da vida que foram me ensinando. Agora, tem gente que a pessoa tem que estar um pouco aberta pra aprender. Por isso o afetivo, né, cara? Por isso que eu sou doido por futebol, velho. Futebol é um bagulho assim que tu nunca viu o cara do teu lado, a guria do teu lado, e sai gol e tu abraça e já troca uma ideia daqui a pouco. Cara, é uma comunidade afetiva e a gente pode disputar coisa ali, assim, até mandar um abraço a todas as torcidas antifas desse país. Eu faço parte do Grêmio e acho maravilhoso que a gente esteja no lugar, porque futebol, apesar de nos expulsarem do estádio com os preços e com a elitização, o povo ainda gosta, o povo ainda se sente parte, mas comunidades afetivas, gurizada, criar comunidade, sim, e aprender quem dá para disputar, quem não dá, não perca o tempo. Não perca o tempo, cara. Cara, a gente não precisa ficar respondendo bolsonarista, eu bloqueio, eu silencio, porque assim, ó, vai tomar no cu, defender Brasil Imperial na minha frente, sujeita a paulada, tá ligado? Não tem condições, essa gente tu não disputa, mas a tia do Zap ali, a avó, porra, o teu irmão, teu irmão, teu primo, teu pai, tua mãe. Tu consegue, cara. Só pra fechar, eu vou dar um exemplo, cara, porque aconteceu com a minha mãe e eu acho muito massa esse exemplo. 2014, minha família classe média na época tava na miúda, assim, classe média flertando com baixa, tá ligado? E aí, na época, eleição 2014, segundo turno. Aécio versus Dilma. E minha mãe querendo votar no Aécio, família meio com uma noção meio apolítica, mas sempre votando na direita, né? E eu tentei argumento e falei de economia, falei, minha mãe cagando. Eu olhei pra ela e tive uma iluminação, cara. Eu olhei pra ela e disse, mãe, olha pra cara do Aécio, olha pra cara da Dilma. Quem tu acha que pega ônibus que nem tu? Ou que já pegou ônibus que nem tu? Ela parou, deu uma olhada, ela disse, eu vou votar na Dilma. Quer dizer, aquele bagulho, cara... É isso que eu tô falando. O afeto dela, eu fiquei maravilhado que eu tive essa iluminação e que funcionou, tá ligado? Mas é isso, as pessoas têm que se relacionar, cara. Tem que ter uma relação afetiva e fazer sentido, meu. Os caras adoram falar do Paulo Freire. O Paulo Freire dizia, a educação, ela tem a ver com fazer sentido. E a gente tem que conseguir fazer com que o que a gente entende de sociedade justa faça sentido para todo mundo. Exatamente. Sim. O principal é a comunicação, né, cara? Como você disse, o pessoal tem que saber se comunicar. Com quem quer aprender, com quem quer mudar, né? É sempre bom a gente entrar no diálogo, entrar no papo. Tirando o pessoal que tem um pensamento racista, nazista, extrema-direita, violento, a gente tem que saber se comunicar, ser inteligente, e quem quer mudar de opinião, a gente pode falar, é assim, cara, é assim, não pensa desse jeito, não é exatamente assim. Tem que saber falar, né? Tem que saber o terreno que você tá pisando. Tentando conversar de uma maneira inteligente, porém simples pra pessoa entender, saber quem você tá conversando. E simples, sem menosprezar a inteligência da pessoa também é importante, né? A gente também tem que perder essa noção que nós somos seres ultra iluminados e ultra intelectuais e viemos trazer sabedoria como Messias. Cara, a gente tem, quando a gente sabe um assunto, na verdade a gente estudou um pouco mais e a outra pessoa sabe muito mais, assim, quando o cara que veio instalar o ar-condicionado uma vez aqui, eu fiquei trocando ideia de política com ele um tempão, porque, eu não sei instalar um ar-condicionado, não sei nada de elétrica, tá ligado? E ele sabe, e ele é trabalhador, ele manja, quer dizer, os anseios do cara tinham muitos iguais aos meus, assim. E no fim a gente fez uma troca de diálogo político em um determinado momento que foi importante, sabe? Mas eu nunca menosprezei. Eu sempre disse, minha área é essa, eu estudo isso, mas eu sei disso, eu não sei trocar uma coisa básica que é um chuveiro, assim, eu sei, mas é uma bosta, fica um lixo, vaza, é ruim. Quer dizer, uma coisa de subsistência básica eu não manjo. Então, quer dizer, eu tenho que ter uma humildade e não menosprezar a inteligência dos outros, assim, que eu quero trocar ideia, né? Todo mundo tem um nível de inteligência maior ou menor, né? De certa forma. Exatamente. Cara, diz aí as suas redes sociais, mano. Então, eu a contragosto fiz, mas tá bombando, né? Eu fiz o TikTok, eu tenho Instagram, tenho também um canal no YouTube que eu simplesmente... Eu faço upload do mesmo material que tá no Instagram, no TikTok. E no Twitter eu faço no YouTube. Então, todas são @NeedForSpeed. Daí os caras vão dizer, como é que escreve essa porra?
Nietzsche é o filósofo, aquele 4 Speed. Isso aí era o meu nick há muito tempo jogando online, tá ligado? Aí ficou e todo meus e-mails é Need for Speed e eu achava que dava conta, né? Porque eu gosto de jogar pra caralho coisas e gosto de filosofia. E aí ficou. Mas pode deixar na descrição depois também. Claro, vai estar lá, com certeza. Minha intenção é continuar produzindo aí conteúdo pra galera entender as estratégias, os símbolos. Hoje eu comecei fazer uma série de vídeos sobre os símbolos da extrema-direita. Alguns são manjados, outros nem tanto, né? Pra gente começar a entender o melhor e reconhecer, né? Porque se o Dog Wilson é o apito de cachorro e só os cachorros escutam, a gente tem que aprender a ouvir também. Com certeza. Exato, E hoje o óbvio tem que ser dito, né, cara? Não adianta. Bom, a gente tem que dizer para as pessoas que a Terra não é plana, né? Então a gente pressupõe que tem que partir do zero tudo. E que opinião nazista é na puta que o pariu. Exatamente. Deixa bem claro. Cara, valeu mesmo, mano. Valeu de coração. Valeu mesmo. Pô, foi um prazer aqui e muito massa participar. Quando quiserem, tamo aí. E vou começar a acompanhar também. Já assinei lá o feed e vou começar a ouvir os outros episódios também. Valeu por convidar, nem escute não, porque a tendência é melhorar depois da sua presença. Então, os passados pode ignorar, que ali é só eu treinando edição e perdendo um pouco da timidez de falar no microfone. Mas parabéns pela iniciativa. Como eu disse, em determinado momento a gente tem os nossos campos para disputar e tem gente querendo ouvir e tem gente querendo aprender e tem gente precisando ser alfabetizada politicamente. Enfim, a gente todo mundo tem uma tarefa a fazer aí e se todo mundo se empenhar, a gente tira o facho do poder no final do ano. Eu quero começar 1º de janeiro de 2023 com Lula presidente e Grêmio na Série A. É tudo que eu peço. Nossa, Grêmio na Série A. Se não subir, meu Deus do céu, né? Pelo amor de Deus. Que pelo menos caiu o Bolsonaro, né? Pelo menos uma alegria. Pelo menos isso, né, cara? E aí a gente combina as outras festas que vai ser Tribunal de Haia pro Bolsonaro. Essas coisas que eu espero ainda que aconteça, né? Exatamente. E ouça nosso podcast, porque a gente dá notícias nem sempre relevantes. Mas o que agrega o mundo nerd, geek, mais gente falando abobrinha mesmo do que trazendo um conteúdo conteúdo é aqui no Omega